Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. Meu nome é Lucas. Hoje sou adulto, mas nunca esqueci as histórias e memórias da minha infância. Cresci no Paraná, em uma cidade pequena, cercada por matas, estradas de terra e histórias que se misturavam entre o real e o fantástico. Meus pais eram pessoas simples e trabalhadoras, que sempre encontravam tempo para levar a mim e a minha irmã em viagens pelo interior. Uma dessas viagens, porém, marcou minha vida de uma forma que eu nunca conseguiria explicar. Quando eu era criança, meus pais costumavam nos levar para Corumbataí do Sul, um antigo distrito de Barbosa Ferraz, no norte do Paraná. Era uma região tranquila, com paisagens que pareciam saídas de uma pintura. Mas havia algo naquela estrada que sempre chamava minha atenção. Uma igreja abandonada à beira da rodovia. A igreja era peculiar, toda de madeira, com uma torre imponente na frente. Parecia uma daquelas construções antigas que vemos em filmes americanos de época. Suas tábuas, embora desgastadas pelo tempo, ainda conservavam a tinta rosa claro que destoava do ambiente ao redor. No topo da torre havia um campanário, mas os sinos já haviam desaparecido há muito tempo, deixando apenas o eco de algo que um dia existiu. Sempre que passávamos de carro, meu pai contava histórias sobre a igreja. Ele dizia que era mal assombrada. A princípio, achávamos que ele só queria nos assustar, a mim e a minha irmã caçula. Mas havia algo em seu tom de voz que nos fazia arrepiar. Ele falava sério, e quanto mais eu crescia, mais percebia isso. Dizem que essa igreja tem algo errado, algo que ninguém consegue explicar, dizia ele, enquanto mantinha os olhos fixos na estrada. Eu e minha irmã ficávamos colados um no outro no banco de trás, imaginando o que poderia ser tão assustador assim. A cada viagem, ele repetia as histórias, e cada vez elas pareciam mais detalhadas, mais sombrias. Segundo ele, durante a pavimentação da rodovia, muitos trabalhadores relataram coisas estranhas acontecendo próximo à igreja. Máquinas quebravam sem explicação, como se uma força invisível sabotasse o trabalho. De algumas árvores começou a escorrer um líquido vermelho, denso e viscoso, que lembrava sangue. Os engenheiros tentaram investigar, mas nunca encontraram a causa. Mas o que realmente deixou os trabalhadores apavorados foram os acontecimentos durante a noite, no alojamento próximo ao local. Vários funcionários juravam ter visto luzes estranhas no céu, como estrelas se movendo rapidamente de forma impossível. Alguns falavam de figuras sombrias, como vultos que apareciam nos cantos mais escuros do acampamento. Outros chegaram a afirmar que ouviram vozes chamando seus nomes, mas quando se viravam não havia ninguém. Meu pai sempre dizia que o ponto culminante foi o dia da demolição. Os engenheiros decidiram que a igreja precisava ser derrubada para dar lugar à estrada. O trabalho começou cedo. As máquinas arrancaram tábuas e telhas, que foram cuidadosamente empilhadas a uma distância de 200 metros. Quando terminaram, o local estava limpo e todos respiraram aliviados. Mas o alívio não durou muito. Na manhã seguinte, ao retornar ao trabalho, os operários ficaram aterrorizados. A igreja estava lá, intacta, como se nada tivesse acontecido. Não havia um único prego fora do lugar, nenhuma tábua deslocada. A construção parecia zombar deles, desafiando qualquer lógica. Alguns disseram que era obra de Deus, outros do diabo. Os engenheiros tentaram novamente, desta vez com mais força, derrubando cada pedaço da estrutura e até queimando algumas partes da madeira. Mas o resultado foi o mesmo. No dia seguinte, a igreja estava de pé, como se nada tivesse ocorrido. Depois de tantas tentativas frustradas, decidiram desistir.
A igreja permaneceu onde estava, uma sombra imponente à margem da rodovia, como um lembrete de que havia coisas que a humanidade não podia controlar. Eu nunca entrei naquela igreja. Sempre que passávamos por ela, meu coração acelerava e eu evitava olhar para as janelas escuras. Meu pai dizia que, à noite, algumas pessoas viam luzes no interior, como se velas estivessem acesas, mesmo com a igreja abandonada. Outros juravam ouvir cânticos distantes ou o som de sinos, embora não houvesse nenhum lá. Anos depois, voltei à região como adulto, movido por um desejo de confrontar o medo que carreguei durante toda a minha vida. Mas, para minha surpresa, a igreja não estava mais lá. A estrada ainda passava pelo mesmo local, mas não havia sinal da construção. Os moradores mais velhos do lugar diziam que ela simplesmente desapareceu uma noite, como se tivesse sido engolida pela terra. Até hoje, não sei se as histórias que meu pai contava eram verdadeiras ou se ele apenas queria alimentar nossa imaginação. Mas toda vez que penso naquela igreja, sinto um calafrio. Talvez ela ainda esteja lá, em algum lugar, esperando que alguém a veja novamente. E quando fecho os olhos, ainda consigo imaginar a torre rosa contra o céu cinzento e o som dos sinos que nunca tocaram. Meu nome é Guilherme, tenho 30 anos, sou jornalista por formação e investigador autônomo por paixão. Desde jovem, sempre fui fascinado por mistérios e histórias que desafiam a lógica. Durante a faculdade de jornalismo, percebi que minha verdadeira vocação era desvendar segredos ocultos e trazer à tona verdades esquecidas. Mas essa busca pela verdade me levou a lugares onde a linha entre a razão e o desconhecido se tornava perigosamente tênue. O que vou contar aconteceu há alguns anos, durante uma investigação em um vilarejo remoto no interior de Minas Gerais. Passava por dificuldades financeiras, então aceitei um caso menor, que não demandasse muitos recursos. Relatos sobre assombrações, sons inexplicáveis e um passado marcado por sofrimento me atraíram àquela região. Cheguei ao vilarejo em uma tarde quente e poeirenta, com minha velha mochila contendo uma lanterna, uma câmera emprestada, um bloco de notas e alguns saquinhos plásticos para coleta de evidências. Passei 2 dias conversando com os moradores locais, que eram reservados, mas dispostos a compartilhar suas histórias sobre a Cidade Velha, uma área abandonada nos arredores do vilarejo. Durante o auge da febre do ouro, o lugar foi próspero, mas a decadência levou à fome, à violência e finalmente a um silêncio eterno. Na terceira noite, decidi explorar a Cidade Velha sozinho. Parti por volta das 22 horas, dirigindo por uma estrada de terra que parecia se perder na escuridão. Meia hora depois, meu carro bateu em um buraco profundo e o pneu traseiro ficou preso. Depois de algumas tentativas frustradas para movê-lo, percebi que não havia outra escolha a não ser continuar a pé. A lanterna tremia em minha mão. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo vento soprando folhas secas. Cada passo aumentava minha sensação de estar sendo observado. Depois do que pareceu uma eternidade, cheguei à Cidade Velha. Os casebres de madeira estavam em ruínas, com telhados afundados e paredes rachadas. Tirei algumas fotos e fiz anotações. A atmosfera era pesada, mas até então nada de anormal havia acontecido. Foi então que a vi. No final da rua principal, uma igreja imponente se erguia, com um campanário que parecia tocar o céu. Algo nela me chamava, como se uma força invisível me puxasse para dentro. Ao subir os degraus da entrada, percebi que a porta de madeira maciça estava entreaberta. Um vento fraco passava por ela, emitindo um som gutural. Respirei fundo e entrei. A escuridão dominava o interior da igreja, exceto por um feixe de luz da lua atravessando um vitral quebrado. O ar era denso, impregnado com o cheiro de mofo e ferro.
Enquanto explorava o local, um som grave e baixo chamou minha atenção. Ele vinha do altar. Ao me aproximar, notei uma pequena porta de madeira à esquerda, ligeiramente aberta. Meu coração acelerou. Contra toda a lógica, empurrei a porta e encontrei uma escadaria de pedra, descendo para as profundezas. O grunhido aumentava conforme eu descia. Peguei um crucifixo do altar e segui adiante. O ar ficou mais pesado. No final da escada, havia uma porta de ferro entreaberta. Ao empurrá-la, deparei-me com um corredor subterrâneo, com portas de ferro alinhadas nas paredes. Abri uma delas e vi uma cena aterrorizante. Instrumentos de tortura enferrujados, banhados em sangue seco. Ossos humanos estavam espalhados pelo chão e em um canto havia uma pilha de crucifixos quebrados. O cheiro era insuportável. Foi quando ouvi passos pesados no corredor. O som era acompanhado por um choro baixo. O medo me paralisou. Me escondi em um cômodo escuro e apaguei a lanterna. Por uma fresta na porta, vi uma figura sombria passar. Um homem alto, vestido com um hábito de monge, segurando uma adaga e murmurando em latim. Quando ele desapareceu, aproveitei para sair, mas no final do corredor vi algo ainda pior. O monge estava de pé, cercado por velas, torturando um homem amarrado a uma mesa. O pobre coitado gritava por misericórdia, mas o monge continuava, como se estivesse em transe. Sabia que não podia fazer nada. Decidi fugir. No processo, deixei cair minha câmera, que fez um barulho alto ao atingir o chão. O monge parou e se virou para mim. Corri como nunca. Tropiquei várias vezes na escadaria, mas continuei. Cruzei a igreja em um último sprint desesperado e saí pela porta, correndo sem parar até meu carro. Com um esforço sobrenatural, consegui soltar o pneu preso e arranquei dali. Semanas depois, fui à polícia. Mas a igreja nunca foi encontrada. O vilarejo, segundo eles, estava abandonado há anos. Desde então, vivo atormentado pelos pesadelos daquela noite. A verdade que tanto procurei acabou me consumindo. E às vezes, quando estou sozinho, sinto que ainda estou sendo observado. Meu nome é Caio, tenho 18 anos, e como qualquer jovem da minha idade, estou sempre buscando formas de ajudar minha família e, ao mesmo tempo, dar meus primeiros passos em direção à independência. Minha vida nunca foi muito fácil. Meu pai trabalha duro e minha mãe se dedica a cuidar de mim e dos meus 2 irmãos mais novos. Recentemente, nos mudamos para Salvador, pois meu pai foi transferido pela empresa onde trabalha. A mudança foi grande, mas eu estava empolgado com a nova cidade, suas possibilidades e, claro, com as histórias que ela guarda. Logo nos primeiros dias após a mudança, percebi que precisava encontrar algo para ocupar meu tempo livre depois. Da escola, um dia, ao voltar para casa, passei em frente a uma igreja que ficava no nosso bairro. Era uma construção antiga e imponente, com vitrais coloridos que reluziam sob o sol da tarde. Foi ali que vi um cartaz na porta anunciando uma vaga para zelador. Parei, li os detalhes e pensei que aquela poderia ser minha chance. No mesmo dia, decidi me candidatar. Fui até a secretaria da igreja e conversei com o padre responsável, um homem chamado Padre Antônio. Ele parecia simpático, mas havia algo em seu olhar que eu não conseguia decifrar. Apesar disso, ele foi receptivo e, após uma breve conversa, me deu a vaga. Meu turno seria das 3 da tarde até as 9 da noite. A igreja fechava às 7. Então eu teria 2 horas para limpar o local com calma, sem ser incomodado. No início, parecia um trabalho simples e tranquilo. Mal sabia eu o que estava por vir. No meu primeiro dia, tudo correu bem. O ambiente era calmo, quase pacífico. Passei as horas limpando os bancos, varrendo o chão e organizando as velas no altar.
Quando o relógio marcou 7 horas, trancamos as portas da igreja e eu fiquei sozinho. O silêncio absoluto era quase assustador, mas decidi ignorar a sensação e terminar meu trabalho. Saí de lá às 9 da noite sem nenhum problema. No entanto, no segundo dia, tudo mudou. Eram 8 da noite e o padre havia saído para jantar com um amigo. Eu estava sozinho, terminando de limpar o corredor central da nave, quando percebi algo estranho. Ao longe, uma mulher vestida de preto, com um véu cobrindo o rosto, estava ajoelhada em um dos bancos. Ela chorava baixinho e seus soluços ecoavam no ambiente vazio. Fiquei confuso. Tinha certeza de que havia trancado todas as portas. Decidi me aproximar, pensando que ela poderia precisar de ajuda. Desculpe, senhora, mas a igreja já está fechada. A senhora pode voltar amanhã às 7 da manhã, quando reabrimos, disse eu, tentando ser gentil. Ela não respondeu. Continuou, ajoelhada com a cabeça baixa, como se nem tivesse me ouvido. Por um momento pensei em insistir, mas algo nela me deixou inquieto. Decidi deixá-la ali e continuar o trabalho. Afinal, ela não estava fazendo nada de errado. Alguns minutos depois, enquanto limpava próximo ao altar, ouvi passos atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Olhei para o banco onde a mulher estava e percebi que ela havia desaparecido. Meu coração começou a bater mais rápido. Corri para a parte de trás da igreja, pensando que ela poderia ter ido para lá, mas não encontrei ninguém. Todas as portas continuavam trancadas. De repente, uma voz suave e rouca ecoou no ambiente vazio. Onde está meu filho? Olhei para o altar, de onde a voz parecia ter vindo. Não havia ninguém lá, mas senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Um movimento no canto do meu olho chamou minha atenção. E quando olhei, vi um vulto desaparecer atrás de uma das colunas. Não consegui me mover. Meus pés pareciam colados ao chão. Foi quando senti um frio inexplicável tomar conta do lugar. Tentei me acalmar e decidir o que fazer, mas antes que pudesse tomar qualquer atitude, ouvi um som vindo do órgão da igreja, como se alguém tivesse pressionado as teclas suavemente. Corri para a porta principal, decidido a sair dali o mais rápido possível. Assim que a abri, dei de cara com o padre. Caio, o que houve? Você está pálido? Perguntou ele, preocupado. Sem saber como explicar, apenas balancei a cabeça e murmurei algo sobre estar cansado. Ele parecia abatido. Perguntei se estava tudo bem, e ele respondeu com a voz baixa. Minha mãe faleceu esta noite. Estou me preparando para viajar amanhã para o enterro. O peso daquela notícia me fez esquecer por um momento o que eu havia acabado de vivenciar. Entrei na igreja com ele para ajudá-lo a organizar suas coisas. Ao passarmos pelos bancos, vi novamente a mulher de luto ajoelhada no mesmo lugar de antes. Minha respiração ficou presa. O padre não pareceu notar sua presença. Quando passamos por ela, a mulher levantou o rosto e tirou o véu. Meu sangue gelou. Era uma mulher pálida, com olhos fundos e um semblante de tristeza profunda. Eu não conseguia desviar o olhar, mas ela não disse nada, apenas me observava. Mais tarde, enquanto arrumava suas malas, o padre me mostrou uma foto. Esta era minha mãe. Tirei esta foto há alguns anos antes de me mudar para cá. Ela sempre me pedia para visitá-la, mas eu nunca tinha tempo. Agora é tarde demais. Quando olhei para a foto, senti meu coração parar. Era a mesma mulher que estava ajoelhada nos bancos. A mesma que havia me encarado minutos antes. Os dias seguintes foram ainda mais estranhos. Comecei a ouvir sussurros durante o turno da noite. Passos que ecoavam na nave vazia e, às vezes, o som de choros vindo do altar. Na última noite, antes de pedir demissão, fui acordado por um barulho alto. Fui até a igreja e encontrei todas as velas acesas, formando um círculo perfeito em frente ao altar. No centro estava a mesma mulher, agora em pé, olhando para mim com um olhar vazio. Você o encontrou? Perguntou ela em um tom de desespero. Corri dali sem olhar para trás.
No dia seguinte, entreguei minha carta de demissão. Desde então, nunca mais entrei naquela igreja. E mesmo agora, quando passo por ela, sinto os olhos daquela mulher me observando de algum lugar, como se ainda estivesse à espera de uma resposta.